Então, gratidão, Raquel. Vamos mandar brasa aqui só pelo Insta, mas tá ótimo. Tá ó- Eu quero inicialmente agradecer aí tua presença no meu convite. A ideia aqui do Conexões de Dança é a gente falar sobre dança, a gente conseguir falar um pouco sobre esses nossos trabalhos, né? Que a gente muitas vezes só trabalha, né? E não tem muita oportunidade de um conversar com o outro, né? Inclusive, informalmente, né, Raquel? Então, a gente ter essa liberdade de conversar, eu acho que é um lugar muito interessante, assim, para a gente que gosta de dança, né? Que E gosta do que gosta de faz, conversar também. enfim, que gosta de conversar, que está precisando, né? Precisando muito. Se encontrar, mesmo que virtualmente, né? Então, essa que é a ideia. Então, e fazer isso publicamente, né, a gente acaba sendo, assim, tendo essa oportunidade de espalhar aí um pouquinho dos conhecimentos, né, do, Aham. dos convidados, né, para que outras pessoas também possam compartilhar aquilo que para mim é muito caro, que esses, são esses encontros, né, tá Uhum. bom? Eu que Então, assim, agradeço. só... Oi, pode falar. Não, eu que agradeço o convite delicioso, porque o tema é um tema precioso na minha vida, né? E a gente já está trocando na prática, então por que não conversarmos agora, né? Exato. Ai, que delícia. Então, assim, só terminando assim, uma parte mais de protocolo de recadinhos, assim, a gente conseguiu na semana passada, na outra, né? Semana passada não teve, que a gente não dei nem conta de fazer. Mas ficou depois disponível pelo Stories do Instagram. E aí depois eu consegui tirar e fiz uma ediçãozinha, né, para tirar essa parte mais de problemas técnicos e subir no YouTube. Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa para quem quiser, não conseguir ficar até o fim, ou depois quiser compartilhar, enfim, com quem for. E também a gente vai estar aqui abrindo a possibilidade para algumas intervenções, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, tá? A Marília Carneiro entrou, querida, Colega, também profissional de dança, colega nossa. É, e aí eu vou tentando anotar e vou depois fazendo as colocações para Raquel, verbalizando aí o que for questionado, tá bom? Então tá, Raquel, eu vou fazer uma pequena apresentação, mas aí depois eu quero que você fale, é, Raquel por Raquel mesmo, tá bom? Então, tá bom. a Raquel ela tem a graduação em filosofia, fez o mestrado em artes e o doutorado na educação, na área de improvisação em dança, né? Todos pela Unicamp. Minha colega de ficha, então, né, Raquel? Sim, sim. Eu também fiz a formação de graduação lá, só que em ciências Aham, sociais. aham. Aí ela tem uma trajetória que marcou, né, o início dela como profissional, aí profissionalização na dança, foi com o Yves Le Breton, é isso, Raquel? Foi, Que é uma personalidade do teatro corpóreo, né, do teatro exatamente. físico. E aí eu quero que você fale um pouquinho disso para a gente também. E aí depois ela foi fazendo seus trabalhos artísticos, né? Fez o mestrado em artes, trabalhou, né, com ONGs, trabalhou em universidades, né, tanto pública quanto privada, fez seu doutorado. Inclusive a gente se conheceu nas aulas do doutorado, né?
Foi, Não sei se você se lembra. Eu lembro. lembro de você. Porque me marcou No muito, curso. Raquel, justamente. Foi uma disciplina. Eu acho que você já estava no doutorado, eu estava fazendo como aluna especial, né? Uma disciplina do Renato Ferracini. Ah, Aí foi sim, lá que é, eu te conheci, certo. Uhum. né? E eu Aliás, fiquei essa bastante disciplina foi importante. impressionada. Hã? Essa disciplina foi muito importante no meu doutorado. Foi ali que eu Muito escolhi os autores principais. Foi muito importante. para a tese, né? Uhum, Então, foi lindíssimo. Eu também tenho grandes lembranças. Eu lembro que a gente gravava, era o começo das mídiazinhas digitais. A uhum, gente gravava as aulas e depois compartilhava, né? Todos os alunos, né, dessa aula. E compartilhava porque a gente ficava muito embebido mesmo de todos uhum, a- a- né, as participações todas. Também a aula excelente do Renato, né? uhum. Pronto, aí que mais? Aí você fez o doutorado com a Mastras Zacapa, né? Que foi sua Foi, orientadora, uhum. foi da minha Na banca FE. também, de, Aham. de, de mestrado. Que mais? E aí você tem uma trajetória longa, né, Raquel? Até chegar aqui, tá? Que aí Aham. o aqui a gente vai falar mais pra frente. Quer falar um pouquinho, então? É, como é que foi essa chegada no mundo da dança? Como é que foi conhecer o Yves Le Breton? O que que você estava fazendo lá na Itália? Conta tudo Aham. pra gente. Bacana. Primeiro quero agradecer, então, mais uma vez seu convite e a presença dos colegas aqui assistindo para trocar um pouco dessas experiências, saberes, né, práticas. Bem, eu comecei como acho que o que é padrão, né? Me colocaram num curso de balé. E eu já era um Uhum, pouco grandinha, eu fazia muito esporte também, né? E uhum. aí a coisa foi evoluindo, logo eu conheci o tal do jazz, né? Porque eu já tenho um adicional antiguidade, naquela época o barato era o tal do jazz, né? Ainda E aí tem, viu? eu sei, Bastante. naquela época era uma inovação, uma coisa Era o diferente, que né? tinha de moderno, né? É, exato. É. E logo eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula na escola. Tinha um sábado esportivo, que aí a gente fazia atividades, os alunos propunham as atividades, e ali eu comecei a dar aula. Então, toda a minha trajetória é muito marcada por sala de aula, né? Pela pesquisa do fazer do educador de dança, e, juntamente ao profissional de arte, né? Sem me separar muito da arte, mas tendo um especial enfoque na questão da sala de aula, né? E aí eu comecei, eu era muito nova. Na verdade, eu vou aqui falar, eu comecei a dar aula profissionalmente, ganhar, né? Aos 14 anos, e naquela época era muito, não podia, né? Aliás, hoje não pode ainda também, né? E a gente mentia a idade, falava que eu era um pouco mais velho. Então Uhum. faz muito tempo que eu dou aula, né? Eu comecei aos 14, ganhando, né? Então, essa parte da minha relação com a dança é muito importante para mim. E muita coisa aconteceu até que eu conseguisse chegar ao mestrado, né? Antes disso, então, eu já trabalhava muito tempo com teatro. E confesso que a paixão pela improvisação nasce no teatro, com os Hum, exercícios e as experimentações que a gente fazia. Eu passei por vários grupos com pessoas muito bacanas também, tive essa sorte, né? E conhecendo técnicas diferentes e me envolvendo cada vez mais, fazendo dança e aí com o teatro também. E, tá. lá na frente aconteceu uma oportunidade em 96, me convidaram para dar aula de interpretação para dançarinos. E ali começou a pesquisa da improvisação de fato, né? Porque aí eu já estava, eu tinha um lugar exatamente para pesquisar isso, né? Não tinha mais a preocupação de estar dentro do guarda-chuva da dança de uma forma convencional, né? Que eu não era aí que eu queria estar desde sempre, Uhum, né? uhum. E começa essa pesquisa, e no ano seguinte eu vou para Itália para fazer esse curso, porque tem um amigo, que é o André
Casaca, que está na Itália até hoje, é um grande artista, né? Um Ui, cara ele espetacular, caiu. um clown maravilhoso. E a gente estava fazendo trabalhos juntos naquela época, antes dele ir para a Itália, entre 96 e 97, nesse período. E a gente fez montagens, uma montagem bem bacana de teatro, com texto do Nelson Rodrigues, e com a direção do Gilson Filho, que morava em Campinas à época e era um jornalista. E aí o Casaca foi para a Itália e começou a fazer um trabalho com o Yves. Ele foi morar na casa do Yves. E o Yves regularmente promove workshops e residências. Então, ele convidou vários brasileiros para irem para essa residência em 97. E eu fui, junto com alguns outros, e lá nos encontramos com os outros europeus que estavam lá. A gente ficava, foi fantástico, eu acho que é uma experiência que é legal de partilhar, porque ele faz isso até hoje, se puderem, é uma boa ideia aí, porque você vai ficar na casa dele, que é numa fazenda, né, em Monte Spertoli, numa região belíssima de plantação de azeitonas, e um lugar Ai, lindo. que Você fica, legal. é como um castelinho, né? Você Uhum. tem toda a sua, tudo que você precisa, uma alimentação espetacular, a habitação, tudo de primeira. E por dia a gente fazia 5, 6 horas de treinamento pesadíssimo, muito Uhum. pesado mesmo, o teatro físico, né? O teatro corpóreo, como ele propõe. E a tradição do Yves, a inicial, ele veio da mímica, né? Ele trabalhou Uhum. com o Decru, né? Uhum. Assim como o Bournier, aqui, nosso parceiro aqui de Campinas, né? Inclusive, ele conheceu o Bournier, ele foi professor do Bournier, e aí já puxando um fio um pouco para frente, durante a minha pesquisa, que eu fiz uma entrevista com ele, ele me disse, aí eu vou contar aqui para o mundo, que o Luiz foi o melhor aluno que ele teve, né? O Bournier. Ai, Ele que me delícia. confessou isso, Uhum. né? Durante a Uhum. pesquisa. Bom, e aí eu fiz esse curso fantástico, onde ele apresentava já a proposta de trabalho físico dele, bastante transformada, já não era mais a mímica, nem de longe, né? Mas Uhum. tinha a essência dos princípios da mímica, não da pantomima, né? Da mímica corpórea, que era o que ele aprendia e ensinava. A Uhum. partir Que dali, depois eu, também derivou todo o trabalho do Bournier, né? No sim, Lume, né? O no Bournier, mestrado eu toco para quem não nisso. sabe, foi o mentor, né, do Lume, que existe até hoje, mas ele já é falecido, né? Sim, há bastante tempo já, né? E ele morou bastante tempo na Europa e fez o seu doutor, acho que mestrado, doutorado ou só doutorado, enfim. Ele tinha essa conexão. E fazendo o curso, eu falei assim, meu Deus, né? É isso, eu já estava fazendo meio que intuitivamente aqui nesse curso que eu estava dando de interpretação, que me deram esse nome de interpretação, e eu já estava meio que experimentando esse lugar de pesquisa e que eu encontrei lá com ele. Aí para mim foi revelador, eu voltei absolutamente transformada dessa experiência. E logo que cheguei ao Brasil, eu já montei um grupo e já saímos trabalhando, investigando aquilo que estava muito presente. E aí a coisa começou a acontecer. Em 2000, eu abri uma escola junto com duas parceiras, Daniele Calíquio e a Viviane Procópio. Abrimos uma escola em Campinas chamada Arranha-Céus, que tinha uma proposta bastante distante das academias, como a gente falava na época, né? Uhum. Era uma proposta muito livre, muito criativa, uma metodologia completamente fora da caixinha. E ali eu fiquei. A escola, infelizmente, durou pouco, mas foi o período onde realmente a pesquisa avançou. Né? E por isso fui parar no mestrado, porque já tinha muitos elementos para começar a constituir uma metodologia, mas muito cuidado com essa palavra, porque Um uma pensamento interpretação, próprio, né? Eu acho que sim, eu acho que não deixa de ser metodologia, viu? Eu sei que sim, tem uma discussão grande aí, mas enorme. é um pensamento próprio, né? Bom, a De gente como que pode a gente quer pensar, atuar, usar né? o método, dos sentidos do método é caminho, né? Então, Uhum. eu prefiro o método nesse lugar, né? O caminho. Uhum. E, né, de Exato. pesquisa, né, que vai se bifurcar 1000 vezes,
vai abrir uma série de outras possibilidades, né? Então, aí fiz o mestrado, onde eu sistematizei então esse trabalho que já estava em andamento, e Uhum. buscando referenciais em diversas culturas, porque comecei a perceber que algumas questões eram básicas, né? Não só aqui, porque a nossa influência é muito europeia, né? Naquele Uhum. momento ainda era bastante europeia, mas tinha a presença dos mesmos elementos em diversas culturas. E o teatro, mais uma vez, me ajudou muito. Né? O Barba, estudando Barba, que a coisa expandiu mais ainda e fui atrás de muita coisa. Está lá no mestrado, então, onde eu tento sistematizar aquilo que eu faço sem propor uma caixinha. São Uhum. só caminhos, né? E uma O Barba, partilha porque ele utiliza a improvisação no teatro também, também. né? É nesse sentido que você foi buscar o Barba? Sim, não, não, na verdade, é mais por conta desses princípios do movimento que ele aborda em um dos seus livros, né? E que eu estava já investigando sem saber, né? Então, quando eu fui descobrindo os autores à medida que caminhava, né? Eu estava ali intuitivamente fazendo o processo, né? Mas eu tive muita sorte, encontrei muitos autores bacanas e que foram me dando substância para continuar o processo. Então, ali eu faço essa investigação mais larga, onde eu estruturo o que seria uma aula, uma estrutura em 7 momentos, que é feita dentro de uma aula de improvisação, né? Tendo por base essa perspectiva de que o movimento corporal é universal, né? Então, é uma coisa muito aberta, né? Eu não mostro exercícios, eu mostro princípios, conceitos, Uhum. para que cada um descubra o seu próprio caminho e desenvolva os seus próprios exercícios, né? Essa é a perspectiva do mestrado, ali que a coisa se estruturou. E eu continuei trabalhando nisso. E com minha formação em filosofia, né, minha formação primeira, e eu nunca abandonei a filosofia, e eu já estava lecionando há um tempo como professora de filosofia, né, para crianças, jovens e adultos, desde o 6º ano do fundamental até a pós-graduação. E então, Uhum. no doutorado, eu decido voltar para esse lugar, né? Abrir mais o espaço da filosofia para dialogar com a pesquisa que já estava em andamento, da improvisação. E foi isso Uhum. que aí eu me reencontro com Deleuze, Guattari, né? Nietzsche, Foucault, enfim, o José Gil, que ali é o autor que eu conheci naquela disciplina. Eu ainda não conhecia o José Gil, né? Ele estava Uhum. chegando no Brasil para nós. E aí, bom, aí a coisa deslanchou, né? E foi uma pesquisa muito instigante abordar, então, no doutorado, as questões principais daquilo que eu já vivenciava há uma década, do ponto de vista filosófico, né? Foi isso, o Legal. processo até chegar aqui, né? E nesse ínterim dei aula, como você Perfeito. disse, em universidade, privada e Sempre dando pública, aula, né? sempre Que a dando aula. gente não para, né? Exato. E me fala uma coisa, eu quero fazer aquela pergunta capciosa, o que que é improvisação, mas eu vou deixar Aham, ela em stand-by, já já tá. a gente fala. Uma pergunta assim, só para a gente fazer esse meio termo aqui, eu fiquei pensando na dança contemporânea, quanto que ela conceitual, né? Uhum, E E muitas vezes a gente se encontra justamente nesse lugar das discussões teóricas, né? uhum, Obviamente que eu estou falando de uma prática, estou falando de um modo de fazer, de uma técnica, né? Ou de variadas técnicas. Estou Que é falando o de caso uma da estética ou improvisação. de variadas estéticas. Uhum. Mas tudo isso tem uma discussão conceitual muito grande, né? Importante. Para se chegar até aqui, desde o rompimento, né? Lá na dança moderna, muito se conversou também sobre dança, muito se fez e muito se conversou. E aí, assim, até por conta dessa sua formação,
também filosofia, eu fiquei pensando nessa pergunta para te fazer. É, qual que é a relação de filosofia com dança? E como que essas duas coisas, esses dois ambientes, né, dois conhecimentos, a princípio, né, talvez tão distantes, como é que eles podem se juntar, né, para contribuir aí para qualquer, enfim, pensamento ou prática de dança? Por que que filosofia e dança pode Uhum. dar um, um bom casamento, assim, Um bom uma boa caldo, né? jogada? Ah, sem dúvida, né? Se for olhar a origem, né, mesmo lá na Grécia, né, a coisa já estava próxima, né? A arte e a filosofia, de alguma forma, já se conversavam, né? Durante todo o processo, até chegar hoje. O que dificulta uma pesquisa como essa é que pouquíssimos autores de filosofia abordam a dança. Pouquíssimos. Né? Então, o José Gil, por exemplo, é um cara que recentemente produz um livro, né, especificamente nesse lugar, né, da filosofia e da dança. E foi o livro que despertou meu doutorado lá. Falei, oxa, é possível isso. Mas eu vejo que a comunicação é intensa entre esses dois lugares. Se a gente pensar, por exemplo, como o Deleuze fala, que tanto a arte quanto a filosofia são criadoras de conceito, são criadoras, né? Uma conceitualmente de conceitos e a outra de práticas, vamos dizer assim, né? De afetos e perceptos, né? E como ele diz, elas já estão ali colocadas numa área que as aproxima demais, né? Que é a criação, né? Uhum. Então, não tem, do meu ponto de vista, a conversa com a filosofia, ela só abre o caminho, ela só areja a mente, ela nos permite ir mais longe na forma de ver aquilo que a gente está fazendo, né? E nos alimenta muito para pensar e mais fundo. Então, que fenômeno é esse que eu estou observando dentro da sala de aula há tanto tempo? Como é que ele acontece? Né? O que está em jogo quando a gente está improvisando, né? E questões como essas são questões que a filosofia te dá muita base para reflexão, né? Então eu realmente, até existem grupos aí de filosofia e dança na internet, né? Porque realmente a comunicação é plena, né? Se você for pensar de uma forma mais arejada, né? Sem aquele peso da teoria dura, né? E pensar que a teoria já é prática, né? E olhar para isso por outra chave, você vai encontrar muitos caminhos interessantes, né? Para pensar, para refletir sobre aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está fazendo, né? Não é nem sobre, né? A ideia não é encontrar verdades, a ideia é expandir e, ao mesmo tempo, aprofundar, né, a forma de ver e de estar dentro desse universo que, para mim, é tão fascinante, que é a improvisação. E uma questão que também leva as duas, que eu percebo que as aproxima, e até poderia dizer que, de certa forma, aproxima também com a ciência, porque no mestrado eu tentei essa conexão, esqueci de dizer isso, até voltar à filosofia, eu fui para a física quântica no mestrado. Porque aquilo que eu observava, de forma alguma, cabia numa caixinha cartesiana. Né? E eu, então, no meio do mestrado, encontro uma professora fantástica, Laís Wollner, que me abriu esse universo da física quântica. E naquele momento eu achei que dava liga, então investi pesado ali para encontrar as conexões, pensando a física quântica só pelo aspecto conceitual mesmo, né? Então, alguns princípios da quântica cabiam, eu entendia naquele momento, cabiam naquele universo que eu estava investigando, né? Mas da mesma forma, só que hoje eu já não penso bem assim. Eu acho que a filosofia dá mais caldo do que essa aproximação com a quântica, né? E até uma coisa embasou a outra. Eu já estando nesse universo de investigação mais conceitual, quando chega a filosofia, ela abre para muitas outras reflexões que a ciência não teria me permitido, né?
Mas foi um certo estranhamento, buscando bases de reflexão, que eu percebi que a filosofia podia contribuir. E que tem muito autor bacanérrimo em diversas áreas da filosofia que oferecem ideias, não é que eles respondem, que eles têm a verdade, não é nada disso, mas Que oferecem debruçaram ideias, às vezes. isso, que você começa a expandir, né? E como eu já tenho esse interesse, para mim ficou fácil. Então, entrar no universo do Deleuze, com toda a perspectiva que ele fala, como, por exemplo, quando ele diz citando a tela do pintor nunca está vazia, que o primeiro exercício do pintor é esvaziar a tela em branco, porque ela está cheia das suas próprias referências. Aquilo me caiu como uma luva, pensa no corpo do improvisador, né? No momento exato, quando ele inicia um processo de criação, né? De experimentação, que é o que ele mais faz, experimentação. Né? O corpo está cheio de referências. E essas referências, elas tendem, até por inércia, a reaparecer, a se reforçar continuamente. E isso não é bacana para o improvisador. Ele quer justamente sair desse lugar, né? E para isso ele precisa romper limpar, como o Deleuze fala ali, com o quadro, né, usando essa ideia do pintor, essa tela sendo o nosso corpo, é a ideia mesma. Primeiro eu preciso esvaziar muito para começar a criar. Né? Então isso já foi uma descoberta para mim muito importante, a ponto de, então eu fui investigar qual era o benefício ou não que a meditação poderia trazer para uma aula de improvisação. E comecei a investigar isso e super funcionou. Né? É um dos pilares aí dessa pesquisa que eu faço em sala de aula, é o iniciar com a improvisação. Iniciar essa tentativa de esvaziamento. Nunca é possível esvaziar, mas é Com possível a meditação. silenciar essa interferência que insiste em repetir, tentando ser a mesma experiência. Quando na experimentação eu quero sair desse lugar. Eu quero ultrapassar aquilo que eu já sei, que eu já fiz, que eu já experimentei, tentando encontrar outros lugares, né? E isso é até um impedimento para muita gente, que é quando o cara fala travei, não consigo mais, né? Ele está completamente recheado de informação. Ele está transbordando informação. E aí fica muito difícil criar, né? Então, foi, por exemplo, uma questão que aparece dentro dessa pesquisa, que vai buscar em outros ramos do saber, do conhecimento, referências ou ideias para poder pensar aquilo que se está fazendo. Né? É interessante, né? Como pode ser libertador, mas pode eventualmente dar curto-circuito, né? Justamente porque entra nesse lugar, assim, né? Mas aí eu queria só que a gente, eu quero voltar nesse assunto, porque é muito interessante, aí você vai me falar da meditação. Mas antes, vamos pensar assim, que tem um tanto de gente que está aqui, e que tem profissional da dança, tem os amantes, né, da dança, mas também tem o pessoal que está chegando agora. Eu quero entender o que é improvisação em dança, né? Que é esse campo de pesquisa, né? Específico que a gente está trazendo com você como convidada, né? O que é improvisação em dança a partir da tua visão, né? E o que isso tem assim de diferente da, né, do que se fala de dança? Porque não existe uma dança só, né? Existem variados tipos aí de possibilidades, né, de estilo, enfim, formas de chegar à dança. Mas quando a gente fala em improvisação em dança, a gente está falando do quê? Essa é uma questão interessante. Ela é básica, mas ela é muito importante. Né? Assim, claro que tudo que eu disser aqui é um ponto de vista, é fruto da minha vivência, longa vivência e da minha Sua investigação. pesquisa. Não tem nenhuma pretensão de estar respondendo, não existe uma resposta única para tudo que eu disser aqui.
né? Essa Por é a favor, minha né? Não é Chega só de você respostas únicas. pelo amor de Deus, né? Não é porque a Queremos pessoa gosta de respostas filosofia, múltiplas. não é? Que quer impor a sua verdade, a sua descoberta. Longe disso, muito pelo contrário, né? Mas como é que eu vejo a improvisação? A coisa mais básica é que é uma dança que acontece aqui agora, imediatamente, sem sem nenhuma configuração anterior. Quer dizer, a gente não prepara o que vai fazer da forma exata, como uma coreografia, por exemplo, né? A gente não ensaia o mesmo lugar 1000 vezes para apresentar. A improvisação ela acontece dançando. Enquanto você está improvisando, ela está aparecendo, né? Você pode sim se nutrir muito com muitas técnicas, com muita investigação, para ter um repertório cada vez maior, 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 maior de possibilidades para o seu corpo prontamente responder naquele momento da improvisação aquilo que é o mais adequado para ser feito ali, né? Então, a improvisação, ela não tem nada antes, se for pensar, né? Ela só é aquilo naquele momento e nada depois, e nunca se repete. Ela é muito louca, né? Ela não se repete ela pode repetir a mesma estrutura, mas o que acontece dentro dela nunca é igual. E não é igual mesmo, acho uma questão muito importante, porque buscam-se sempre outros caminhos. E as interferências daquele momento, do aqui e agora, é que fazem a improvisação acontecer. Então, se cai de repente um lustre, isso muda toda a configuração daquilo que está acontecendo. Você não volta correndo para a coreografia buscando o seu lugar, você não sabe o que vai acontecer logo depois. Você tem que incorporar todos os elementos que estão ali na hora, não é? As soluções que são feitas imediatamente, sem você ter nada anterior que te dê o caminho. Então você tem que estar muito, e aí é o grande desafio do improvisador, presente ao que está de fato acontecendo. E aí, mais uma vez, a improvisação ajuda, a meditação ajuda você a silenciar o controle do ego, a necessidade de responder de X, Y maneiras aquilo que está fervilhando no seu corpo. E baixar a guarda e deixar que seu corpo falar. Liberar o controle e deixar a dança aparecer. E aí as coisas começam a acontecer, né? Então, ela segue um caminho completamente diferente da dança da forma convencional. Não é nem melhor nem pior, nem mais bonita nem mais feia. É outra coisa que, ao mesmo tempo, está dialogando, sem ser aquele padrão que a gente conhece, né? Então, uma aula de improvisação tem que ser completamente diferente de uma aula de balé, mesmo de dança contemporânea. Porque o seu caminho, ela tem uma linguagem própria. E às vezes a gente vê as pessoas meio misturando as coisas, né? Misturando coreografia com improvisação, e dizendo que isso é improvisação. Cuidado lá, né? O desafio da improvisação é você criar a obra ali, ó, naquele momento, sem ter estudado, né, passo a passo e sem saber exatamente o que vai acontecer dali 3 segundos, que é algo inesperado pode ser um caminho um novo caminho para o processo que está acontecendo. Então, você tem que baixar a guarda, né? Tem que, eu entendo, né? O ego tem que ficar calminho, né? As expectativas têm que baixar, porque você tem que entender que tudo que acontecer naquele momento é importante. Tudo é importante. Então, é um olhar muito diferente do olhar da bailarina convencional. Ok, né? É um olhar diferente, deixar o acontecimento surgir e não colocá-lo, né? Ele se mostra a você, não sou eu que faço, olha só como você tem que ter humildade, né? Então, do caos vem a ordem, do caos vem a criação. Então, primeiro eu preciso mergulhar nesse caos e aí ele vai me mostrar, não sou eu que vou decidir. Eu quero fazer tal coisa ali, desse jeito, porque vai ficar bonito. Não é isso. Não é essa estética que a gente está habituado, né? Vai um espetáculo de dança, senta e observa, essa estética não funciona dentro da improvisação. Ela cria também uma outra estética, né?
Então, acho que, para responder simplesmente, primeiro, é um processo continuamente de investigação e de experimentação. É isso. E é uma experimentação que pode ser vista como processo, assim, para você se nutrir como artista, né? Como ferramenta, odeio essa expressão, mas como ferramenta de trabalho, é o que mais se faz, é o uso mais comum da improvisação, né? Mas ela pode ser também um acontecimento artístico, ela mesma, né? Em si mesma é um acontecimento de arte. Né? Processo de criação ou como apresentação cênica mesmo. A Rosana comentou aqui, parece um encontro consigo mesmo, né? Encontro de si mesmo, né? A Tem Rosana muito isso, sim. comentou aqui que é do ateliê cozinha lá em casa, que é... E esse encontro é um desafio enorme, né? Porque quando você está fazendo formas, reproduzindo belamente, não há nenhuma crítica nisso, mas só para mostrar que a estética é outra, né? Quando você está reproduzindo um caminho conhecido, né, você não vive tantos anos dentro de grupo, fazendo coreografias lindíssimas e tudo mais, mas você não tem a necessidade de olhar para dentro para fazer isso. Você pode até fazer esse percurso lindo para você, mas nada te obriga a fazer isso, né? Que a Rosana falou, Rosana, né? Que ela falou É. agora. Na improvisação você não tem como escapar disso, porque senão você está fora dela. Então E tem que aí, olhar. nesse sentido, para fazer a preparação, então, vamos pensar ponto zero daquilo, da tua prática, né? O ponto zero para entrar nos processos de improvisação é a meditação. Então, assim, Então, acho que são vários caminhos. Eu é encontrei a muito meditação. importante isso, e isso é uma Sim. das coisas que você usou, assim. Não, eu acho muito importante. Eu digo que é uma pré-preparação para começar a trabalhar. Né? É esvaziar, deixar o lixo lá fora e se disponibilizar integralmente para a experiência que vai acontecer, que você não faz ideia do que vai ser exatamente. Né? Mas há vários caminhos. Você pode criar rituais que te centrem, né? Que te que, conectem, que né? te conecte com uma profundidade. Cada vez que você vai fazendo, você vai entendendo isso melhor, porque é uma coisa que aprende fazendo, né? Aprende a improvisar improvisando. Não há outro caminho, aí eu vou ser um pouco assertiva, né? Não há outro caminho, senão improvisar, aprender a improvisar improvisando, fazendo música, repetindo temas, mas buscando outros caminhos, enfim, experimentando muito, né? Então, é uma forma de fazer que exige que você, uau, né? Você tem que tirar essas expectativas. E você tem que ser generoso, né? Você se doar muito. E sem esperar um pouco o retorno disso, entende? Ah, vai ficar bonito, esteticamente aceitável. Enfim, calma lá, eu acho que Ótimo. né? Primeira aula de improvisação, ficou ótimo. Calma lá, é um processo longo, né? Acho que ele é infinito, na verdade. Você pode passar a vida toda investigando infinitos caminhos, né? Sempre está sempre nutrindo. A vida nutre também a improvisação. E a improvisação também nutre a vida, porque você começa também, se levar essas ideias para a sua vida cotidiana, você vai pegar mais leve. Você não está no controle, né? Você vai Mais entender mais generoso, rápido. né? Exato. Porque é uma dança que Compartilhar. tem a ver com autoconhecimento mesmo, né? Bem isso que a Rô lembrou. Tem a ver com olhar para si, né? E se compreender do ponto de vista do movimento, né? A gente às vezes acha que o se compreender é só do plano mental, ou emocional, né? E o se compreender do ponto de movimento muitas vezes fica assim, refém, né? A rebote de, por exemplo, uma prática esportiva, né? Ou, enfim, ou um desempenho na dança, né? Uhum. Então, a gente, né, como profissional de dança, assim como professora de dança, muitas vezes você escuta a pessoa dizer assim, ai, eu não sei dançar, né? Ou Uhum. assim, eu gostaria tanto de fazer aula de dança, mas eu não tenho talento, né? Aí você fala, nossa, né? Para. É bem esse lugar que Uhum. você falou, esvazia tudo. Para, que ela tá Para lá, tudo. ela tá lá, você precisa Né? encontrar, né?
É, É algo até, vamos dizer assim, quase natural no homem, né? O movimento e a dança em si mesmo, né? é. Então, Ó, você não está encontrando, mas você pode, você vai achar. Se você procurar, você vai encontrar. Ela está lá. eu acho legal essa questão que você levantou, né, da meditação, porque a meditação ela faz isso, né, no nosso plano mental. Ele pede a quietude, né? Exato. O yoga ele fala, né, todas as práticas corporais do yoga, torce, estica, aquilo tudo é só para Uhum. sua mente ficar É, quieta, é educação. É uma porque a mente educação. fala demais, Fala né? demais, E a atrapalha. gente, todo mundo deve ter tido já essa experiência, ou de fazer aula, ou de dar aula, e tem sempre aquela pessoa que não para de falar, e você fala assim, agora é o corpo que fala, né? Uhum. Porque a mente, ela é sempre sobrecarregada de informação. E o legal da improvisação é a gente poder entrar também nesse estado meditativo com o É. corpo, né? E deixar o corpo se movimentar a partir, enfim, de uma estrutura não pré-estabelecida pelo outro, o Isso. professor, né? Ou o Uhum. coreógrafo, né? Aí, assim, fazendo link aqui com o comentário da Rê, a Renata Oliveira, ela comentou aqui, e as memórias afetivas que trazemos formam uma base para o trabalho de improvisação? O que você É um acha? caminho. É um caminho, porque são muitos caminhos. Você pode fazer uma trajetória investigando esse lugar, né? Da E memória, colocar né? da memória, né? Mas uma questão, para o corpo, para dançar, ele não dança só a partir da memória, né? Tem outras possibilidades. Né? E eu penso também o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, isso não pode te aprisionar, porque senão a improvisação não fala. Quem tem que falar mais é ela e não a memória. A memória pode ser um estímulo, né? E como tantas outras coisas podem ser bons estímulos, né? Caminhos de pesquisa, caminhos de autoconhecimento também, importante, né? Mas só tendo cuidado de não se apegar nisso, né? É um caminho, mas dentro da ideia de que o processo é todo ele experimentação, eu não posso ficar apenas, né, num único caminho, porque deixo de experimentar tantos outros que, inclusive, enriquecem aquele, né? Então, mas sim, é um caminho. Memória afetiva é um deles, né? Ela pode ser, acho que tanto um disparador, né? Uma coisa de iniciação, de iniciar, né? A improvisação, quanto também, por exemplo, algo que surge, né? Por vezes Sim. a gente começa, por exemplo, uma movimentação corporal, iniciando pelo sensorial, né? Qualquer ponto sensorial, pela pele. E aquilo te leva a uma memória, né? Sem Então, dúvida. a gente ser atravessado por determinada memória, porque as memórias elas estão no corpo, né? Então, muitas vezes você toca, aí a pessoa fala, nossa, ao me tocar eu recordei tal coisa, né? Eu acho é muito bonito como ao se movimentar a gente é atravessado por várias forças, né? Da O tempo todo, imaginação, o tempo todo, né? o tempo Aí, todo. eu Aí queria só fazer uso voltar. disso, né? Fazer um bom uso dessas energias, né? Se tornar E um isso é corpo de material, energia. né? Isso é É. material, né, para o movimento, né? O sensorial, a memória, a imaginação, né? Uhum. Raquel, eu queria voltar num ponto que você falou a respeito da improvisação. E a improvisação estruturada, quando você tem aí algumas possibilidades de. Eu falo assim, eu uso, né, utilizo um termo que são boias, né? Você tem as Uhum. boias, elas estão meio ali jogadas na piscina e você vai nadando de um lugar para outro, você não sabe nessa trajetória para onde vai, né? Mas você trabalha também com a Sim. improvisação estruturada ou só a improvisação livre? Não estruturada. Estruturada, orientada e a livre. Né?
Ela é importante, inclusive, como exercício mesmo. E também na constituição de algo um pouco maior, né? Você tem uma intenção, né? Eu quero desenvolver esse tema. Então, eu tenho essas âncoras aí, que não são boias. Melhor a imagem é a boia mesmo, porque não está presa, né? Eu tenho essas boias, mas eu posso escolher caminhar por elas de forma cada dia de um jeito. Eu Uhum. posso, enfim, eu sei que elas estão ali, eu posso querer usar ou não. Naquele dia, não. Essa aqui não está fluindo. O que eu questiono é que você impõe que aquilo tem que acontecer. Então, se eu pus essa Aí já boia, não é mais improvisação, né? aí Aí é saímos da uma experimentação. coreografia fixada já, né? Exatamente. Mesmo que sejam apenas marcas, né? Você tem que ter. Voltando, a improvisação, ela mostra o caminho. Não somos nós que mostramos o caminho, que criamos o caminho. A gente se deixa levar de certa forma, mas com muita segurança, porque a experimentação já acontece há muito tempo. Mas ela se mostra, senão você está se impondo. Tem uma imagem bonita que eu vi uma vez num documentário, já li em outros lugares também, que é um artesão com um pedaço de madeira, o jornalista indaga ele, o que é que santo que o senhor vai fazer? Ele diz, não sei ainda. Mas como o senhor não sabe? Ele ainda não se mostrou. Entendeu? Isso para mim É é uma muito importante. conversa, né? É um É muito importante. diálogo de. Não é ele que está dizendo, eu vou fazer um Santo Antônio. A madeira e ele, a relação dele com a madeira e o instrumento e tudo mais, e tudo que ele já viveu e aquilo tudo que ele ainda não experimentou e que vão mostrar para ele. E ele humildemente espera que a imagem apareça para ele. Pô, isso é o máximo de generosidade. Pensa. Isso é muito da arte, né, Raquel? É fantástico. Eu acho que é um super aprendizado. Então, ao invés de dizer vamos fazer tal coisa e amarrar, né? Porque aí também eu estou meio insegura, eu não estou confiando que ela vai me mostrar o caminho. Então, você tem que confiar, tem que experimentar tanto a ponto de não ter mais dúvida de que ela vai mostrar o caminho. Né? Talvez eu não consiga ver, aí é uma outra história, mas a coisa está ali. Porque quando se cria a atmosfera da criação de dança, da criação, da improvisação, aquilo já está tomado. Tudo que está presente ali é igualmente importante. Uma das questões é a música. Né? A música nunca é coadjuvante numa improvisação, eu penso. A música é tão importante quanto o corpo do bailarino. É tão importante quanto a iluminação. Ela é um dos elementos que compõem a criação. Então, eu não danço sobre a música, eu danço com a música. E se ela está lá, eu não posso desprezá-la. Ela é muito importante. Ela não está lá de pano de fundo, nem para me dar uma trilha, ou para me organizar uma estrutura rítmica. Não, ela é parceira, né, de tudo que está acontecendo. Então, nada é por acaso. E também tem essa questão, né? A improvisação não é aleatória. É impossível, né? Já está inscrito muita coisa nesse corpo. Já tem uma série de elementos acontecendo nesse ambiente. Então, não é que é aleatório, vai deixar fazer, que é a visão chula do que é improvisar, né? Vai aí, improvisa Sim. aí, vai rolando, né? Você não sabe o que Já para fazer, então improvisa. aproveitar, vou falar então. Tem Aham. bastante isso, né? O senso comum é a palavra mesmo, improvisar, ela remete, ela tem uma conotação daquilo que é feito de qualquer jeito ou às Isso. pressas, né? Uhum, Então, eu vou improvisar um almoço porque chegou visita. Aí você uhum. fala, nossa, não me preparei, eu vou ver o que eu tenho lá, né? E É, vou preparar correndo, né? Às pressas, uhum. às De vezes. qualquer jeito, se der certo, Ou, Deus, se não der. né? E aí, assim, eu gosto desse exemplo do preparar um almoço, porque você não vai fazer de qualquer jeito, né? Você vai, É. mas muitas vezes é o qualquer coisa, né? Isso aparece bastante em aula. Então improvisar é fazer qualquer coisa, né? E é ótimo, né? Essas, é,
esses lugares comuns, porque daí dá muita discussão, né? Eu acho E tá que longe é disso, uma né? Não tem palavra absolutamente nada a ver. que tem uma acepção que é muitas vezes usada de uma forma pejorativa, né? Uhum. E é um campo de estudo enorme, né, Raquel? E que não tem nada de pejorativo, na verdade. Eu acho que só a gente parte daí, brinca, né? Teve uma aprendiz esses dias que me compartilhou um postzinho. Ela está sendo pejorativa? O que que ela está falando aqui? Eu falei, não, acho que ela está sendo crítica a quem está sendo pejorativo e abrindo uma discussão, né? Mas isso incomoda as pessoas da dança? Eu falei, pode incomodar algumas pessoas, a mim não incomoda. Eu acho que a gente tem que partir de algum lugar. Se esse lugar for o lugar comum, que seja, né? Então, essa coisa do qualquer coisa. Ah, então a improvisação é qualquer coisa. Vou chegar lá e vou fazer qualquer coisa. É Então, aí engraçadinho, eu acho fofo. é fofo. Eu acho Mas fofo. quem tá falando aí é o ego, né? O ego tá falando. É isso aí. A gente vai lá e enrola, é isso? Não, Bê, Ah, não não é enrolar assim. diante de público, ele sabe de nada mesmo, né? É, Fica é, fácil. é. Não, E o a coisa. Kohreuter, né, que é o improvisador Aham. da música, estudioso da improvisação, ele falava assim, não há nada mais ensaiado do que a improvisação, né? E ele não estava falando de ensaiado nesse sentido do montar uma coreografia, ou no caso dele, uma composição, né, musical que vai se repetindo. Ele estava falando que isso é exaustivamente é, prontificado, né? Isso é exaustivamente, né? Isso É a experimentação, né? O ensaio aí talvez seja. experimentado. É a experimentação, né? Na música, a improvisação é muito interessante, me influenciou muito, né? A, principalmente a forma como o jazz entende a improvisação, né? Porque há sempre Uhum. alguma estrutura, não é nunca fazer o que você quiser, faz aí, enrola aí, não tem nada a ver, né? A estrutura pode estar pré-pronta, como a gente já falou, né? Mas ela pode se mostrar enquanto você está fazendo. E as questões e os sentidos vão brotando ao longo da improvisação. Eles emergem e eles vão fazendo suas conexões. E não sou eu que estou no controle de ligar A com B. O próprio ambiente faz isso. Cria-se uma atmosfera que ela vai organizando aquilo que está surgindo simultaneamente. Se for pensar, por exemplo, na improvisação coletiva, né? Muita coisa está acontecendo. Quando a gente consegue criar um campo único nessa experimentação, uma criação conversa com a outra, sem se ver. Isso eu já cansei de presenciar, né? Sem Ô, Raquel, vou só absolutamente nenhum pedir contato. Fala. desculpa. Vai Tá? cair a live e a gente É. volta, tá bom? Bom, voltando aqui para não cortar, então, tua linha de pensamento que a gente estava falando. Você lembra onde você parou? Não. Não. Tava falando do Kohreuter, não tem nada mais Ah, ensaiado que sim, a uma improvisação na dança, na improvisação música, né? da música, No jazz é engraçado, porque eu lembro do quando eu estava ambiente, pesquisando, né? tem uma coisa de você, por exemplo, se você entrar na internet, você vai encontrar assim aulas de improvisação de instrumento que já estão prontas. O cara, ele já definiu o improviso e a pessoa vai lá e ela fica assim tentando executar aquilo que é um improviso do Aquela outro. improvisação. E aí você percebe, aí eu ficava olhando aquilo enquanto eu falei, mas como isso é possível? Isso já deixou de ser improvisação, né? Então teve um, sei lá, eles se perderam, eu acho, os músicos nessa ideia de que é possível estruturar e ir lá e exercitar e repetir a mesma coisa, e aí no dia, a hora que soltar a música, vai sair uma coisa diferente. Talvez não seja bem esse o caminho, né? E a improvisação na música é super importante, desde sempre, né? Sempre improvisou-se na música, né? E sempre Acho que improvisou-se para alguns, né? dançar. Não dá para generalizar, né? A Mozart Alguns improvisava. músicos. Os grandes É, todos, né? E os artistas, por exemplo, Kandinsky na arte, ele fez uma série com que a ideia é a improvisação, né? Essa investigação não tão esquematizada, não há um pré-desenho, enfim, num outro caminho de possibilidades, né? Então, eu acho que é um lugar que pode ser interessante para qualquer tipo de arte, a princípio, né?
Mas para a dança, sem dúvida. E tem uma questão que é interessante, que pode parecer uma pegadinha, e a gente fala normalmente improvisação na dança. E eu optei, desde o mestrado, em falar improvisação de dança, porque é um lugar especial da dança, ela não é um acessório. Não é a dança e tem um pedaço da dança que é a improvisação. É a dança, a improvisação já é um espaço inteiro, né? Então, como é que acontece a improvisação de dança? Ou da música, né? De arte, né? E eu acho que isso ajuda a gente a entender um pouco que ela é maior do que um faz aí qualquer coisa, estou sem ideia hoje, então eu vou improvisar. Não tem É. absolutamente nada a ver, né? Uhum. Esqueci a E nem no coreografia. teatro. É, abrir mão da coreografia é uma questão muito delicada para a maior parte das pessoas que buscam a dança por algum desejo, né? A gente já imagina que a gente vai aprender lindas coreografias e vamos ficar fazer. É isso que a gente quer fazer. Aí quando você pede para determinados bailarinos, e isso eu sempre disse, não tem nenhum constrangimento de dizer, que já estão muito formatados dentro de uma linguagem de dança, realmente apresentam maior dificuldade de entrar no universo do improviso. Assim mesmo acontece igual com o músico, tá? É, é, ele está muito estruturado na partitura, fica difícil ele soltar essa base e se deixar levar numa improvisação, e fica inseguro, enfim, né? Então, não é alguma coisa assim tão simples, né? E Uhum. exige muita técnica, Uhum. muita técnica. E essa técnica não vem de um único lugar. Até isso é interessante porque a improvisação ela não formula técnicas fechadas. Mesmo o contato em improvisação não é uma técnica fechada. Isso não é improvisação, não faz sentido. Né? É um sempre em pesquisa, sempre em processo, sempre agregando ou retirando elementos desse processo, né? Que já não servem mais. Né? Você pode dialogar com as artes marciais, você pode dialogar com a música, você pode dialogar com um monte de coisa para te nutrir para fazer uma improvisação de dança. Né? Inclusive, você pode fazer balé, não tem importância. Não é isso. Aí, só não pode ficar tão impregnada do código do balé que te incapacite de dançar a improvisação. Aí complica, né? Por isso que você tem que desapegar. Então, se o balé ela te fornece uma técnica, se você vai fazer uma improvisação usando o repertório do código de balé, não faz sentido. Né? Porque você só está mudando de lugar as peças, né? Agora, e se eu resolvo, então, bombardear esse código para descobrir o que tem nele mesmo que eu não vejo? Aí a gente começa a entrar no território de pesquisa, de investigação, de experimentação, né? Então, tem mil E aí eu maneiras. acho que a maior dificuldade que eu já encontrei são justamente nas pessoas que têm esse treinamento de dança codificada, né? E não só com uma dificuldade de execução de Não. movimentos, né? Uhum. Mas é uma dificuldade mesmo da ordem de uma permissão, né? Uma certa permissão interna, E né? Então, eu me disponibilidade, lembro né? de um caso de uma aluna, uma certa vez numa oficina, ela veio em uma aula, na primeira. Ela adorou, ela dançou, 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 e foi uma oficina que eu estava. Eu tenho, às vezes, quando me vem aí umas vontades, eu fotografo muito também, né? Uhum. Eu gosto de fotografar. E então, fotos lindíssimas dela. Então, é aquela pessoa que se destaca, né? Então, ainda com essa. Você via no corpo muita bagagem do balé, mas ela conseguia improvisar loucamente, assim, lindo, lindo. Ela fez um trabalho lindo. Daqui a pouco ela sentou no cantinho da sala, chorou, chorou, Uhum. chorou, chorou. Uhum. E no dia seguinte ela não veio. Uhum. Aí essa coisa, né, da gente contatar, né? Ela até Uhum. conversou um pouquinho, eu achei. Ela falou, não, eu preciso ir embora. Eu falei, mas onde você vai? Uhum. Não, eu preciso ir. Você está com horário? Não, não, é porque eu preciso ir embora. Ela Mexeu. simplesmente foi embora. E aí depois eu liguei, né? O que aconteceu, né? Você não veio, você tá bem, não tá? Não, assim,
foi demais para mim. Nunca Uhum. tinha experimentado o movimento de forma Dessa livre. forma. É, Ela fazia aula de dança há muito tempo, mas ela nunca tinha dançado livremente. Isso foi uhum. tão impactante para mim, né, Sim, Raquel? Porque se fala tanto sobre a improvisação, e aí acho que é uma mudança de paradigma mesmo, né? exato. De um É. lugar onde você quer estar na dança, né? Você pode até trabalhar com a coreografia, mas mesmo dentro da coreografia, a improvisação, como preparação corporal, por exemplo, ela Uhum. vai te levar a uma postura de criador, né? E com Dentro da dança, autonomia, não né? de executor, de Exato. autonomia, Muita né? autonomia. E como a liberdade, ela ainda é É, assustadora, né, para sim, muitas sim, pessoas, sim. né? E a liberdade na dança também. Por isso que Uhum. é muita, né, a correlação entre a filosofia é gigantesca, a sociologia, Gigantesco. né, Sim, sim. a história, né? Porque a gente traz no corpo um tanto de vivências, né, que não se dá conta, né? Isso que você estava falando lá, né? Como é que eu limpo tudo isso para eu entrar no acontecimento, né? E não é fácil isso, né? Não é fácil. É difícil você abrir mão. Parece que você está caindo, você está em queda livre. Como assim? E o que vai acontecer agora? O que vem depois? O que vem antes? Né? Você tem que sair dessa lógica cartesiana, né? E isso não é fácil. Não é fácil. Mas é possível, eu acredito, para qualquer um. Já trabalhei com os mais variados tipos de grupos, né? Desde artistas até professores. E agora, né, que eu tenho trabalhado com jovens e adultos muito especiais e extraordinários, né? Então, eu vou encontrando, e isso só me faz sorrir, porque como a improvisação consegue, sem preconceito, dialogar com todos esses públicos e levar possibilidades reais para todos esses corpos, né? De experimentações. Com professores sempre foi uma vivência muito rica, né? Porque eles têm dificuldade porque não estão acostumados a olhar para o próprio corpo como esse campo de possibilidade infinita. Então, estão muito aprisionados por um corpo X, que é o corpo do professor, né? E quando você consegue quebrar essa casca, às vezes acontecem essas coisas. Já vivi isso que você explicou agora, já tive situações parecidas, da pessoa ir desaparecer, amar, brilhar e nunca mais voltar, né? Mas, porque apavora. Nossa, aí toda essa energia sou eu. Isso aí é dionisíaco demais para eu dar conta, não é? Mas Tem um com lugar professor da também. dança, da arte, que é a catarse, né? E quando ela É, vivencia isso na sala de prática, né? Você nunca sabe para onde vai, né? Ela pode ter sofrido ali uma catarse que ela vai querer mais ou não, aquilo já está suficiente, né? e tem um caminho longo até deixar de ter vergonha, sabe? Assim, algum tipo de constrangimento, mesmo velado né? E artistas também têm vergonhas e constrangimentos. Não é porque é artista Hum, que, não é? Então, tá tudo. você leva um tempo, né, até chegar o momento e fala assim, uau, deixa acontecer. Eu não estou no controle, eu já sei disso, aceito isso e me solto dentro desse universo que eu não estou no controle, mas que é seguro, porque não é uma explosão, né? É seguro. E eu tenho recursos para estar nesse lugar, né? Eu tenho caminhos trilhados que eles não vão me dizer o que vai acontecer, mas eles vão me dar a possibilidade de acontecer, porque isso já está no meu corpo, né? Então é difícil e o contato com essa energia que é uma energia intensa, que é a energia da criação, né? Ela é sempre intensa. Inclusive, a condução é muito importante também, né, Raquel? Justamente para que, assim, nos momentos de insegurança, né, enfim, existe essa partilha, né, essa possibilidade de segurança mesmo, né? Existe uma entrega do outro, é um lugar de autoconhecimento e de conhecimento de uma nova
energia, né? Você até usa aqui uma expressão, né? Que é a corporo, como é que chama? Corporo energética, né? Corpóreo Ah, sim, energética, isso né? coisas de mestrado. Não sei Eu se você reveria ainda esse usa essa nome. expressão, mas assim, existe um lugar de conexão de uma energia Uhum. diferenciada, Ah, que sim. possibilita essa expressividade, enfim, mas existe também o conhecimento de quem está fazendo, né? E de quem Uhum. está promovendo aí a prática, Uhum. o experienciar, né? Uhum. Sim. Esses Raquel, eu conhecimentos queria. dialogam, né? Exato. Dialogam É. o tempo inteiro. Né? E tem uma questão também importante nisso, que a gente que está aqui orientando, facilitando, seja lá o termo que você queira dar, Uhum. a gente precisa aprender a olhar a improvisação. Você tem que abrir mão de uma série de parâmetros que cabem muito bem na estética coreografada e que não dizem absolutamente nada na improvisação. Então, esperar Expectativas, ter, né? isso aí ia chegar aí, expectativas criadas, que são desejos do ego, vamos dizer assim, né? Que a coisa que seja dessa forma, que tenha esse acabamento, né? Então, nós estamos fora da improvisação. Volta lá para aquela conversa anterior. Quem dita as regras, vamos dizer assim, né? Entre muitas aspas, é o próprio acontecimento. Não sou eu. Eu sou um elemento que compõe, colabora com esse acontecimento, mas não sou eu que sou o acontecimento. Né? Ele vem e eu me deixo ir junto. Né? Então tem todo esse caminho do aprender a olhar, isso eu falo muito no doutorado, aprender a olhar. Aprender a não olhar o corpo que dança, que improvisa, com os mesmos olhos que a gente foi habituado a olhar o corpo de uma dança coreografada. Né? Não olhar o desenho do corpo em movimento, mas o movimento que se faz através desse corpo. Então, por isso eu tenho sempre um fascínio pelos rastros, até a gente já falou sobre isso, eu me lembro. Em foto, né, quando aquele rastro assim, né, Uhum. da imagem, aquilo lá é o movimento, vamos dizer, né? Como se fosse uma imagem que diz muito aquilo que eu percebo. Não é a forma, Uhum. não é a forma que diz, né? Não é o desenho, mas é o movimento acontecendo. Então é um desenho contínuo, se for pensar. Mas ele também deixa rastro. Então ele explode para além do limite da minha pele. A pele não é um limite que termina. Ela é uma passagem. Ela é, inclusive, uma passagem muito importante para a recepção da música. Né? São poros abertos. Então, um corpo todo aberto para poder estar naquele ambiente com aquelas pessoas e com aqueles elementos todos simultaneamente. Né? É bacana. Bailarino já se Falou. batendo, né? Fala com o Já corpo. vai, começa, já não estou conseguindo ficar boazinha aqui na cadeira. Já, a gente já quer sair da série. Já quer sair desse treco aí. É. Mas é tudo isso, né? Então acho que tudo isso é um desafio. Mas então logo a pessoa começa, se disponibiliza, né? Baixa um pouco a guarda, começa a acontecer e sempre é legal. Difícil, por Uhum. exemplo, ó, estou há tanto tempo e não tive essa experiência, felizmente, de ter sido uma coisa absolutamente desagradável para qualquer uma das pessoas com quem eu trabalhei, né? Uhum. Umas têm mais aptidão, mais vontade de fazer, menos vontade, mas não era uma coisa ruim, né? Mesmo as experiências quando conectam aqueles lugares obscuros de nós mesmos, né, que o movimento possibilita e vem a emoção, né, a emoção deixa ela transbordar mesmo, porque você já está fazendo duas coisas, tá dançando e está limpando, né, você está ressignificando essa energia, que às vezes a gente nem sabe de onde vem, né, porque nem sempre vem com imagens, né, são sensações fortes que geram determinadas emoções, isso faz parte do improviso também. Né? Porque não é só a carcaça, né? É o corpo como um todo. Tudo que você já viveu, tudo que você ainda não viveu, está aqui, né? Atravessando esse corpo. Né?
E aí, isso eu acho que é muito lugar da arte, né? Fazer, dar passagem para esses conteúdos, né? Que podem não ter passagem nunca, né? Se você Nunca. não se debruçar sobre um exercício artístico, né? Qualquer que seja, mas é muito necessário, né? Uhum, Para que isso deixe de ser algo desconhecido, né? uhum, Para ser uma coisa comum, né? Um exercício de subjetividade mesmo, né? Eu posso uhum. entrar ali naquele sentimento, né? Porque determinado movimento que eu improvisei me trouxe isso, mas eu também posso transformar isso e sair disso, né? Uhum. Que é É um, muita um autonomia, né? limiar, um limiar muito, às vezes, próximo por exemplo, de uma prática terapêutica, mas para a arte isso, né? Para quem lida com a arte, isso é o tempo todo, né? Nem sempre eu vou me debruçar sobre aquilo. E se for para Uhum. se debruçar, vai ser talvez levando esse conteúdo para outro profissional, né? Mas acho que tem esse papel importante, né? Que é um, uma reflexão sobre si mesmo, né? É, sim. Eu Que, até tive uma que a vez corporeidade traz. uma parceira, uma aluna que ficou comigo um bom tempo e ela era psicóloga e foi interessante porque ela levou esse trabalho para o TCC dela, ela fazia graduação, aí já faz Uhum, tempo, né? E foi bem legal o resultado, né? Ela levou a improvisação, a experiência que a gente fazia para as ideias que ela estava, né? Os pensadores, a Gestalt, enfim, as referências de psicologia dela, né? E eu fiquei uhum. impressionada com o diálogo. Foi bem interessante. Com Porque bioenergética, né? foi Nossa, bem demais. bacana. Com E ela Reich. passou a fazer uso. O Reich, estudei muito, me nutri muito no Reich, né? Porque Uhum, ele como é fora da caixinha, ele diz coisas muito instigantes para o artista. É bem uhum. legal dar uma olhada lá no Reich, né? Sim, sim. A gente adora os fora da caixinha, né? Ah, sempre. Eles falam às vezes muito mais do que os encaixotadores, né? E se é Raquel. uma experiência que está fora da caixinha, você tem que buscar quem está fora da caixinha. Você vai buscar alguém que está. Porque eu já vi, por exemplo, você pautar investigações sobre improvisação usando referências muito caretas, né? Uhum, Que estão dentro como se na física newtoniana e no plano cartesiano. Vai ficar difícil você uhum, conseguir, né, quebrar os muros usando essas referências, né? Tem que uhum. buscar outras mesmo. Exato, é outro paradigma mesmo, né? Que fala muito sobre, acho que muita coisa do plano de vista pessoal, psicológico, sociológico, né? Assim, acho que mexe em E tudo, né? político também, né? Político, Político, pensa, né? né? Exato. Muito. Do plano das escolhas, reflete sobre liberdade, né? Uhum. É muito interessante. A Eu queria. parceria, essa coisa da solidariedade, parceria, um coletivo de improvisadores, se isso não existe, não fazem improvisação, né? A solidariedade contínua, a parceria, sem olhar quem, bababá, quem seja, eu não sei. Isso tudo se aprende dentro de um coletivo de improvisadores, né? E todos são igualmente importantes. Então todo mundo tem que estar lá e aquilo só aconteceu daquela forma porque estavam todos aqueles. Tirasse um, seria outro evento. Uhum, Trocasse a muda música, tudo, né? seria outro. Muda tudo. Toda a configuração. Então o momento, né, o presente da improvisação é o acontecer. Né, e é o mais importante, né, penso eu. Raquel, para a gente começando a finalizar Fechar. Né? também, senão a gente vai entre a noite, né? Eu queria falar um pouco das suas experiências atualmente, né? Lá com as pessoas comprometidas física e cognitivamente, né? Que você me passou, neurodiversos, Que neurodo, são, é uma, uma nova um trabalho nomenclatura para o específico. espectro autista. Tem Né? Asperger e tudo mais. Pronto, então explica aí pra gente, porque
é um campo de conhecimento que se abre, né? Sim. Você tem trabalhado, então, com as pessoas com neurodeficiência, e aí você está propondo essa sua abordagem, né, de improvisação com essas pessoas. E isso também vai de encontrar uma possibilidade de um papo que a gente também ficou de conversar sobre. Você já estava realizando esse trabalho, né? E aí vem também essa questão aí da pandemia, né? E de uma necessidade de trazer um trabalho que é tão da presença, tão, né, da questão da relação presencial de corpo para uma relação mais virtual, né? Então, fala um pouquinho das duas coisas para gente. Eu tive um convite encantador ano passado para trabalhar com esse público que eu, embora tivesse alguma proximidade, nunca tinha de fato trabalhado, né? E no caso são jovens e adultos, não são crianças. Então, dentro desse campo, são ainda é um grupo que ainda tem menos opções do que as crianças. Crianças têm as crianças dentro desse público têm muita informação, muitos caminhos, né? É, Tá. mas eu tenho um aluno de 60 anos, né? Então, os adultos que têm esse tipo de comprometimento, mais velhos, não tinham sequer, não tiveram na sua infância, adolescência, o que os de hoje têm, né? Porque a gente olha para esse lugar completamente diferente do que há 30, 40 anos atrás, né? Então começa daí, que o público é um público que é carente nesse sentido também, né? Das oportunidades de trabalho, né? Não só os que eu trabalho, com os quais eu trabalho, mas todos, né? Porque tem pouca gente trabalha com esse nicho, né? Então foi fantástico. E eu percebi que é super, super possível, né? Primeiro porque acho que até pela forma de se colocar na vida dentro dessa olhar de improvisação, né? Do improvisador, então você não tem expectativa. O improvisador baixa a guarda, ele não chega num lugar cheio de expectativas. Ele chega num lugar aberto para fazer o que é possível fazer naquele lugar, naquele momento, com aquelas pessoas e sai feliz da vida, tendo realizado essa experiência, porque ela é singular, ela nunca mais vai se repetir, então ela tem uma importância enorme, enorme, né, para quem realmente já está vivendo essa dinâmica. Então eu chego lá desarmada completamente a fim de conhecer e de fazer o trabalho e começa a funcionar, começa a ser bom. Não só para mim, que saio cheia de energia, porque eles são puro amor. Eles são puro afeto, né? Mesmo os que estão mais rabugentinhos são puro afeto e têm um poder de estar no mundo encantador, que é diferente do padrão, vamos dizer, normal, né? Com muito cuidado nessas palavras todas, né? Então, quando você vê o poder, a potência dessas pessoas, a, você se apaixona. Eu me apaixonei, assim, quase que instantaneamente por eles, todos. E tive que aprender fazendo. Não tinha nada atrás, assim, experiências pregressas que pudessem me conduzir. E dentro do lugar onde eu atuo, também não tem como são arte educadores, né? Não tem uma pegada médica, né? Qual é o padrão que papapá as caixinhas? A gente Uhum. não quer olhar isso, porque isso congela o campo de possibilidades, né? Então a gente olha para todos eles como singularidades cheias de beleza e de poder, de capacidades e potencialidades infinitas de criação. Então só aí já muda tudo. Então eu não olho para eles como eles incapazes e como deficientes, né? Como são é diferente e a diferença deles é tão importante, tão poderosa quanto a diferença de qualquer um de nós, né? Na sua singularidade, que é a sua existência única. Então, para eles, não teve uma resistência à improvisação, né? Eles se deixaram levar logo, e a gente logo começou a verificar que aquilo estava fazendo diferença, porque o contato com o corpo, para muitos, é muito complicado.
sobretudo para os neurodiversos, né? Que têm algumas dificuldades nas relações sociais, né? E, enfim, e na percepção do próprio corpo. Às vezes não tiveram muitos estímulos lá atrás, né? Então tem lugares ainda que não são desconhecidos para eles mesmos, né? E fora as dificuldades naturais deles, né? Então, quando você começa a perceber que ali, com tudo isso, é possível você proporcionar momentos singulares de energia positiva, benéfica e de amor, né? Puro amor, dançando, não tem como não gostar disso, né? Você pode voltar exausto, mas você volta cheia de energia, de afeto, de amor. Como eu não posso ser grata a isso? Então, foi um acontecimento que eu tenho me dedicado com muito carinho. E agora a gente está na virtualidade, porque com a pandemia, né, imediatamente a gente percebeu que. Meus cachorros estão latindo muito. A gente percebeu Não, que não tá alto demais, pode ficar. não tá, não. Que Não. eles ficaram, sentiram muito. Se nós sentimos, eles sentiram muito também, né? Eles são geralmente muito sistemáticos, então mudou totalmente a rotina, A vira uma rotina. coisa muito difícil para as famílias, para eles. Então vamos rapidinho fazer essas aulas online, a equipe toda, sem ninguém saber o que ia acontecer, vamos embora no tal do Zoom, né? E vamos fazer o que é possível. Então, o que está acontecendo é uma experiência muito bonita, porque eu estou vendo que é possível, sim, trabalhar dessa forma. Talvez não é o melhor, né? Sempre presencial é melhor. Não, isso não tem como, nunca vai ser. O presencial sempre vai ser melhor na dança, né? Não tem como. No Mas é primeiro possível. momento, acho que é um susto, né, É Raquel? Para susto. quem não estava ainda no online, né? Eu imagino que você também não estava, eu também não. Não, não. Então, assim, esse primeiro momento para a gente foi um susto, né? Para Foi outras susto. pessoas que já estavam, já tem uma dinâmica ótima, É, é. mas para mim foi um lugar assim, até falei muito disso com a Renata, foi um lugar de primeiro abrir um buraco, você fala, nossa, não existo mais, não serve, né? Não sirvo mais para nada. E É. aí depois de falar, não, peraí, vamos reorganizando, né? É Uhum. muito esse lugar que nem você falou da improvisação, né? De deixar acontecer, de esvaziar para entender, né? E o que De cabe como... nesse formato, o que não cabe, né? Porque a aula presencial é a aula presencial, a aula virtual é real, mas é outro tipo de, né? É outra forma, é outra configuração. Então eu não tenho mais eles perto de mim, eu tenho eles enquadradinhos numa tela, certo? Meu contato é esse. Então, tem coisas que presencialmente funcionam super bem que são inviáveis na virtualidade. Mas tem coisas que são até melhores na virtualidade do que presencial. Então, eu estou testando, né? Tentando deixar uma estrutura clara para eles, né? De um formato de aula, para que eles se sintam seguros, não se, opa, mudou tudo e mudou toda a aula. Não, tem questões. A meditação, por exemplo, é imprescindível, a gente sempre começa as aulas com a meditação, né? Uhum. E é muito bom para eles, porque eles vêm muito agitados, aí eles conseguem silenciar, acalmar e entrar na proposta de uma forma mais tranquila, né? E depois a gente passa para um aquecimento, E a tem uma meditação é bom certa para todo estrutura. mundo, né, Raquel? Eu acho que qualquer atividade, seja uma aula Assim, de dança, né? Ou qualquer coisa, você presentifica, né? Uma aula, enfim, de educação formal, tem várias funciona pesquisas que super. falam isso, né? Uhum. Pra gente, lá, os aprendizes da escola, eu também percebo. Tem dia que tá ótimo, você chega e Uau, faz, mas tem dia que tá completamente desconcentrado. Pegou ônibus, o ônibus quebrou, as notícias, né? Agora temos a pandemia, mas as sim, notícias catastróficas elas estão vindo já há algum tempo, né? E aí, de repente, você chega e você fala.
deixa tudo lá para fora, né? Como tem esse jargão na dança, É, não deixa não, nada, né? Que nem o Klaus não Viana existe. falava, né? Não deixa nada para fora. Você vai trazer tudo isso para dentro, você vai trabalhar com esses conteúdos corporais da, Isso. da sua vivência, né? Mas é preciso aquietar, né? Tem que aquietar para poder se abrir para a experiência, né? Senão fica muito difícil. Isso acho que para todos, não só na dança, todas as artes, né? É uma exigência isso. Você pode dar conta de fazer esse silenciamento de diversas maneiras, mil caminhos, rituais, enfim. O importante é que você consiga ter isso como um lugar de, não é um começo, mas da onde partir, naquele tempo de aula. Então, tem ajudado, eu não abro mão, não, porque realmente é positivo. Então, antes era tudo. Não, faz a meditação, todo mundo meio que uniformiza, não é bem isso, mas nivela um pouco o campo de energia, as pessoas se integram e aí começam juntas, embora cada um na sua casa, né? Então, tem sido bacana ver isso, que embora cada um esteja na sua casa, no momento que começa uma aula virtual, nós criamos um campo único de experiência, que a gente está interagindo. E isso aqui é real, não é? Ninguém está imaginando, ninguém está inventando. É uma realidade. Uma realidade tão real quanto a realidade presencial, né? Então, a aula, ela não precisa de muito esforço para ela se auto-organizar, porque o próprio campo virtual possibilita isso. Se você está aberto para perceber que já está rolando. Você não precisa fazer mais nada, que já está rolando. Está todo mundo lá, está todo mundo se percebendo, mesmo que não visualmente, às vezes está no celular, então não aparece todo mundo para essa pessoa que está no celular, mas ela está em Sim. sintonia porque o campo da aula já está ativo. E ele é invisível, certo? Então eu não posso dizer, você está acontecendo, está vendo? Olha lá o campo da aula. Não, é que ele se forma realmente. De repente está ali estruturado, nós já estamos no ambiente. Conseguimos constituir como a gente faz na improvisação. De repente o ambiente se estabelece, a gente já está lá. Não precisa fazer nada para estar, porque já está acontecendo. Né? Então, quando você saca isso, eu acho que dá uma acalmada um pouco. Você não fica tão agoniado de conseguir, isso tem que dar certo, isso tem que dar certo. Não, eu penso assim, isso vai dar certo. Seja lá qual for a experiência, é o certo. E não existe um melhor do que esse, que é a experiência real, concreta, né, que aconteceu de fato. Ela é o melhor. Então, o melhor é o que aconteceu, não é? Se eu deixei acontecer. Então, não sei se eu estou sendo clara, mas eu não entro já tentando organizar isso de uma forma. Não, é isso assim, uma aula tem que ser dessa forma, seja na virtualidade ou presencial. E todo mundo Exato. tem que entrar nesse lugar aí, que é o único que eu dou conta de fazer. Não, não Sim. precisa ser nada. Logo É, depois da meditação, o ambiente já está formado e a aula já começou. Né? é. E isso aí é tanto a aula virtual quanto a aula presencial, né, Sim, Raquel? É sim. difícil assim você falar, eu vou com uma aula pronta e tudo vai acontecer. Você pode estar com uma aula perfeita e não funcionou e você está vendo, não tem como manter, você já vai fazendo as alterações, né, necessárias. Uhum, E o que eu tenho sentido também é isso na virtualidade é diminuição, né, da quantidade de informação para que se estabeleça um foco, justamente porque nós já chegamos ao lugar desfocada, né, uhum, pelos acontecimentos e pela novidade, né, da interação via internet, que, uhum. enfim, também tem as suas. Existe uma ansiedade, né? Será que eu vou saber lidar com o aplicativo? É a Isso gente é a parte hoje, né? chata. Pois Será é, que eu vou cai, não cai. lidar? Uhum, Será que eu vou saber entrar? Será que vai cair? Será que. Mas uma vez estabelecido o contato razoável, a interatividade da plataforma, inclusive, ela proporciona isso, né? sim, sim. Porque nós estamos falando também de aula via videoconferência, né? Que é um pouco diferente da aula
via live, que Sim, também tem, né, é o seu outro valor, formato. mas são coisas diferentes. Que aí Uhum, nesse formato via live eu estou transmitindo, eu não estou vendo quem está uhum. recebendo, É, né? aí Tudo deve bem, eu ser estou bem mais ali, complicado. é quase uma performance, mas se Uhum. isso está dentro de uma estrutura, enfim, mais marcada, né? Que tem uma sedimentação, assim, né? Até uma, uma movimentação codificada, talvez seja suficiente. Mas para quem está trabalhando desse outro ponto de vista, né? De criação de movimento, seja na dança contemporânea, né, na improvisação, acaba, às vezes, precisando da interatividade. E a ferramenta que proporciona isso são esses aplicativos de videoconferência, né? Eu acho que Uhum. tem uma grande diferença também, né, para a gente poder ver o outro, ver como Ah, é que ele sim. É, está reagindo ao que eu estou fazendo, sim. falando, né? Às vezes não dá nem para ver, viu? Também a gente vai se habituando, por exemplo, rola muito deles no espaço que eles estão, a gente não consegue uma Só vê visibilidade uma legal, parte, né? né? E estão Aham. dançando, então você aparece um pedacinho da pessoa, né? Mas assim, Mas, eu não sei te dizer, é confiar demais na experiência, saca? Eu sei que tá rolando. Eu posso não estar vendo naquele momento, porque a pessoa não está ali visível para mim, mas eu sei que ela está a presente câmera não comigo. está É, exatamente. exato, né? Porque quando você está no ambiente e está aberto, né, a esse ambiente, você saca que está acontecendo, está fluindo, sim, né? E é bacana. E para eles, no caso, é muito mais bacana ainda, porque é o único momento da semana que eles vão fazer o trabalho físico. E também é Uhum. importantíssimo para passar por essa experiência terrível da pandemia, né? Sim, Algum, sim. né? Eu acho que esse é um ponto legal. Eu estou tentando pegar uns comentários aqui que eu preciso também te Ah, passar. sim, claro. Mas Faz. o legal é isso também. Eu vejo a arte na pandemia, né? A arte sempre foi isso, né? Na verdade, tem a ver com coisa que a gente falou aqui mesmo hoje, né? Quando a arte resvala na questão da saúde mental, né? E hoje em dia a gente está vendo isso, a importância da arte, né? Então, a gente consegue ficar tanto tempo dentro de casa, né? Tem hora que não. Então, assim, tudo isso também é dentro eu acho importante falar isso, né, Raquel? Tudo isso que a gente está falando de aula virtual é dentro de um campo da possibilidade também, do outro, nosso. E não é dizendo que está tudo perfeito, maravilhoso, não Não, está, não é tem. Não. complicado. Mas não pode parar, não é? Não quer A dizer que a gente, gente não dá a nossa surtada diária. Tem uma amiga que é claro. psicóloga que ela fala assim: quem não surtou pelo menos uma vez por dia não entendeu nada, né? Então a gente dá aquela surtadinha e daqui a pouco você fala: não, vamos lá, vamos propor, vamos ver o que é possível fazer dentro da condição que nós temos, né? Não é uma aceitação é, sem qualquer né, reflexão, mas a necessidade dada é, né, de você conseguir transformar um pouco o seu cotidiano a partir desses instrumentos que se tem, né? Uhum. E a arte é um instrumento importantíssimo para isso, né? Por isso que a gente fica bem porque está ouvindo música, ou está vendo um O filme, tempo todo. ou está dançando, né? E é muito legal ver várias pessoas fazendo relatos, às vezes nem são pessoas que têm prática de dança. Ah, eu já dancei, né? Aí a pessoa vem te Aham, contar porque sabe aham. que você curte também. Então é super bonito, né? Porque assim, a arte ela tem esse papel, né? Uhum. Deixa eu te passar Também. aqui, olha, tem várias pessoas Uhum. que fizeram os comentários, eu estou super atrasada com os comentários, mas Vamos lá. eu vou tentar. O Luiz, ele falou assim, Luiz Serguilha, ele falou compor Ah, o sim. múltiplo e o ocasional, simultaneamente, sem formas prévias, quando a gente estava falando lá da improvisação livre, né? Aí ele depois também comentou de novo, compor o múltiplo. Ah, não, aqui foi de novo. É porque ele fez dois comentários. Luiz é O um negocinho vai poeta. que. É um Luiz é poeta. poeta. Já fizemos, inclusive, Prazer, Luiz. escrevi já um trabalho junto com ele, um artigo, que ele leu o meu trabalho acadêmico e me mandou uma mensagem belíssima na escrita dele, que ele tem uma escrita muito peculiar, muito do Luiz, e a gente acabou fazendo um artigo, fomos para um congresso, a conexão da improvisação com a poesia. Bem bacana. Que é E é enorme, né? Que é enorme. é enorme, nossa, é enorme, muito bom.
Que bom que Aí ele o está aí. Kiran Gorky, que reconheci que ele tá aqui com outro nomezinho no Insta, mas ele falou assim, ele também é colega da dança, né? Improvisador. Ele falou assim, Raquel, como tu vês a prática meditativa em articulação com a improvisação e a aprendizagem da atenção. Uhum. Então, Ah, algo sim. que Uau. perpassou tudo nossa Puxa, conversa. essa Como é palavra que é muito importante, a atenção. Ela é fundamental na improvisação. Tudo, na verdade, acaba passando por isso. Então, é perfeito. Agradeço muito porque a gente não falou especificamente disso. E isso no meu trabalho é fundamental. No doutorado eu vou falar muito dessa questão da atenção, que é o grande divisor de águas, né? E a meditação, sim, ela colabora para a qualidade de atenção que é bacana ter numa improvisação, né? Essa atenção que não é só atenção àquilo que está exposto, mas ao invisível também. E é preciso trabalhar isso, esse lugar, né, invisível. Ou o micro, o detalhe. Então, são qualidades muito importantes para o improvisador. Né? E que a meditação colabora, sim, para que você consiga ver isso, né? Vamos dizer, ver, entre aspas, né? Perceber, sentir esses lugares enquanto dança. Então dá uma expandida, sim. Quem medita mais regularmente, eu não sou uma meditadora regular, né? Mas quem faz yoga, por exemplo, tem o hábito de meditar cotidianamente, né? Sabem exatamente do que eu estou falando, da mudança que vai sendo promovida ao longo dessa experiência, da continuidade da meditação, né? Da experiência, da prática, né? E você ficando é diferente, há uma sensibilidade que se abre a partir desse lugar, né? E isso favorece muito a atenção, muito, né? O foco que é porque é uma atenção muito especial quando você não sabe o que vai acontecer no passo seguinte. Você tem que estar com uma atenção muito focada e ao mesmo tempo expandida, porque o que está acontecendo. Ai, desculpa, bati Ai, aqui. O que bailarina. está acontecendo? Perdeu toda essa porcaria. O que está acontecendo Bailarina. atrás de mim e eu não estou vendo, vou prender os braços. Né? É tão importante quanto aquilo que eu estou vendo, que eu estou percebendo. Né? Então, essa atenção que ao mesmo tempo ela foca, mas ela se abre e se expande de um jeito que é complicado de explicar. Né? A meditação também colabora para isso, facilita que você acesse esse lugar, que é o oposto da atenção cotidiana, ordinária que a gente tem na vida, como aqui e agora, ou lendo um livro, não é nada disso. Não é uma concentração que incide sobre um único ponto, concentra e não. É ao mesmo tempo que foca, expande. E isso é muito importante para o improvisador, que ele tem um olho 360 graus. Eu tenho até uma passagem, uma improvisadora brilhante com a qual eu trabalhei, que é a Érica Tessarolo. Ela escreveu, eu lembro, no mestrado eu fiz uns questionários, ela respondeu, ela e mais outras colegas, e ela num deles ela fala, a visão é de 360 graus, você está vendo tudo ao mesmo tempo. E é verdade, quem sabe, quem já passou por isso, sabe exatamente o que eu estou falando. Né? Não é uma atenção cotidiana, e é uma atenção completamente diferente que tem essa capacidade de, ao mesmo tempo que vê os detalhes mais ínfimos, ela está captando o que está acontecendo no ambiente inteiro. Se não através da visão, porque não é só a visão que percebe. Né? Nós temos pelo menos, né, 5 caminhos para essa percepção, certo? Então a gente é muito visual, a gente é muito refém da visibilidade, né? Mas a meditação te ajuda a expandir do visível para esse invisível, que está Usar outros acontecendo. sentidos, né? Isso, e vários ao mesmo tempo, enfim, né? Uhum. Tudo isso eu, na prática, e já faz bastante tempo que eu estou fazendo isso, eu vejo efeitos positivos através da meditação, sim. Como uma pré-preparação, né? O antes do antes, para Uhum. começar o trabalho. Né? Bacana. E atenção é uma palavra-chave. Né? E aí, Raquel, a Érica, ela perguntou assim, Raquel, qual é uma das condições para a meditação usadas com seus alunos neurodiversos?
conduções, na verdade, ela Condução. corrigiu. Qual é, Sempre qual muito é simples. Muito isso. simples. É. O que a gente faz é a postura, então a gente respeita essa necessidade, né, que toda a tradição oriental preconiza para a meditação, que é a postura, né, não é casual essa postura. A gente não precisa falar nada disso para eles, né, a gente só coloca a posição, né, faz a posição e sugere, né, e começa a trabalhar basicamente com a respiração. Muito tempo nesse lugar, porque já é bastante lugar esse lugar, né? Você ficar por alguns minutos, você pode expandir isso aos poucos, bem gradativamente, sem nenhum, sabe? É muito delicado, cada grupo é um grupo e a gente sabe até onde pode ir. Nessa percepção da respiração, que é alguma coisa que a gente não faz no dia a dia, né? Só isso já vira pum, né? E aí você pode usar outros recursos. Você pode usar imagens, pode usar cores, né? E funciona bem bacana. Com a pandemia a gente usou em alguns dias o verde, que é a cor da cura, né? Dentro da, da, dessa ideia das cores como curadoras, né? O verde é a cura. Então você pode ir alimentando isso e sempre muito calibrado no momento, na percepção de até onde eles podem ir. Você não pode se estender muito, porque senão aí você perde, né? Então tem um limite. Mas se você conseguir 3 minutos, 5 minutos, você já vai ver a diferença. Você não precisa ficar meia hora meditando, não é isso. É a pré-preparação. Tem muita coisa para acontecer na aula, né? Mas em 3, 5 minutos que eles consigam aquietar, né? Centrar, perceber que eles estão sentados ali na posição, dentro do ambiente, e que eles estão com eles, né? Isso já faz diferença enorme. Pode também fazer viagens internas de visualização do corpo por dentro. Tem 1000 caminhos que você pode fazer e investigar ao longo da meditação, sempre só não excedendo o tempo. E isso é uma coisa de calibrar, cada um vai calibrar com o seu grupo, né? Mas esse é um caminho. A vela, né? Que é bem o básico da meditação, né? Meditação com a vela. Mas aqui com eles eu não posso botar incendiário, né? Não vou poder acender velas ali, mesmo porque Vai dar ideia. virtualmente também não. A ideia da vela já é ótima. Pronto. Hum, hum. Bacana. Então tá bom, Raquel. A gente agora já vai começando mesmo É. a ir bem para os minutinhos finais da nossa segunda conexão aqui, né? Uhum. Então, eu não sei o que que você quer falar, se você quiser falar um pouco do trabalho do Bora Dançar, de Sim. outras experiências, enfim, O Bora Dançar arrematar é bacana o falar que porque nós você duas quiser estamos nele, falar. né? O que você O quiser Bora, falar, por conta uhum. assim, a gente acho que eu imagino que deva ter uns 10 minutinhos no máximo, tá bom? Então, assim, O Bora falar um Dançar pouquinho é, do que é você a quiser. ideia da roda de improvisação, que é a jam, né, que a gente fala no contato, né, que é esse lugar encantador que reúne artistas e não artistas para dançar, né? Dançar, e aí tudo que eu disse sobre o acontecimento de arte, a improvisação como acontecimento de arte, vem para esse lugar do Bora Dançar, que é um projeto que a gente começou o ano passado, mas esse ano a gente estava torcendo para decolar, mas aí veio a pandemia, então, ok, não é hora do Bora Dançar, porque a gente tem que estar agarradinho, né? São corpos suando junto, então nada mais impossível nesse momento, então é um projeto que está guardado, né? Estou vendo via Queria. Guga, nosso produtor está Queria. presente, né? Era tudo que a gente queria Aham. esse ano, mas a gente entende que não é o momento, né? Mas é esse Uhum. lugar bacana de você levar artistas para improvisarem junto com não artistas, em espaços especiais, né? Onde todo mundo pode dançar, sem ninguém estar olhando para você dizendo, ah, isso está feio, ah, isso está errado, ah, isso não é legal, ah, eu não faria dessa forma. Não, essa experiência para Lúdico, nós, né? lúdico, exato. É Uhum. para ser algo, é por isso que eu acho que é um evento político de grande alcance, porque o corpo fala ali com total liberdade, né?
guardada o respeito ao próximo, sempre, né? O corpo está livre para dançar, de fato. E ele está acolhido e assegurado pelos artistas que estão junto com você, né? Dando esse caminho, né? Tentando deixar você o mais livre possível para dançar. Que coisa mais gostosa aqui, você ficar 1 hora dançando com 2 músicos, 3 músicos maravilhosos, uma galera de dança de improvisador, e você tá lá junto, e tudo que você fizer é livremente, maravilhoso, né? não é? Todo mundo ali dançando, ninguém está te julgando, ninguém está te julgando. E isso É é o meu fantástico. sinônimo de alegria. Isso eu acho no nosso mundo individualista e egocêntrico é revolucionário. São alguns minutos de pura revolução, onde esses valores que coordenam as relações sociais do mundo atual, eles são postos de lado, porque ali é possível dançar, né? Então eu tenho realmente um apreço por esse projeto enorme, porque você pode ir por aí, por esse mundão, né? E em cada lugar vai ser único, porque são outras pessoas que vão chegar. Então elas vão trazer tudo diferente das outras pessoas da semana passada. Então é sempre um evento único, né? E Outro sempre um evento lugar, né? Aquilo que você estava falando, né? muda tudo, Do né? ambiente que você forma, né? Exato. Aí Música figura improvisada também é outro ambiente musical, outro. né? Porque a Vai, música está rolando tão improvisado quanto a gente, né? Não tem lá uma melodia que você conhece, não está rolando isso, porque até esse cuidado a gente tem, né? Está todo mundo improvisando, inclusive os músicos, né? Está todo mundo ligado nessa atmosfera única que se forma nesse acontecimento de arte único que é uma roda de improvisação, né? Então é fantástico, porque os músicos estão na mesma adrenalina que a gente. E aí, de repente, você vê que a atmosfera pega fogo. A gente fez no Sesc, né, o ano passado, tem 1 ano atrás, tem imagens belíssimas. Você vê que o povo estava curtindo demais, não é? E aí eu acho que isso é muito bacana da improvisação, porque ela chega em qualquer lugar, entende? Não precisa ser um corpo adestrado, um corpo treinado para ser belo, segundo a convenção XYZ, segundo o julgamento, não sei o que lá. Não, cara, você vem, dança com a gente, você é feliz e a gente também é feliz. Não é bom? sim. Que é, Não é? aquela ideia, né? De que todo mundo sabe dançar assim. Você pode ter vergonha, mas saber se você sabe, porque é movimentar, né? Não, É, dançar não é algo que está estático, dado, não, né? não. Movimentou. Eu lembro sempre do Hermeto, né? Que ele fala que tudo é som, né? E tiração da abóbora, tiração da chaleira. É, E música na dança eu acho que fantástica. tem isso também, né? O Laban fala, né? O que que é dança? A dança é a arte do movimento. Você se movimenta, você está dançando, né? O Lapan Então, começou na improvisação, né? As primeiras exato, nem pesquisas falamos do dele, né? Laban, né? A Em gente precisa de Ascona, lá mais no meio 2 horas. tem muita coisa. Lá na montanha, ele chamava um monte de maluco beleza lindos e iam improvisar. Isso muito Uhum, antes dele fazer tudo aquilo que a gente conhece que ele fez, né? A coisa uhum, começou na improvisação, né? O Viana exato. também gostava da improvisação, né? E o Grotowski, que é uma referência muito importante para mim, também, né? Então é bem bacana que a improvisação ela está dialogando com muita gente aí, com certeza. Acho que agora a gente tem que acabar, né? Estou Raquel, olhando o muito relógio aqui, obrigada, gratidão. Vamos lá, que também eu vou dar uma aula não vai agora, despencar, né? online, online, às 7. Aí eu queria agradecer, falou que Eu fez quero total ver. sentido para ele, que você falou que ele está fazendo doutorado, pesquisando Ah, corpo improvisador e importância da atenção para as oh, práticas de presença. Ó, já deu match aí, vocês combinam, se falam, né? Porque é é. isso. A gente vai ampliando as redes, é, e um também podendo ajudar o outro, né? Eu acho super legal Sim. essa coisa da internet, desses pequenos nichos que a gente estava falando, né? De Aham. conseguir compor esses encontros, é também falar com os nossos pares, as pessoas que estão trabalhando, isso é tão importante para a gente, né? Super, super, eu sinto Então, muita a falta. Érica agradeceu também a sua contribuição, que ela, né, para a pergunta que ela fez, falou que está muito feliz de conhecer um pouquinho mais dos nossos trabalhos aí, Érica, uma querida.
também dança, também. Hoje ela se mudou, tá lá em Fortaleza. Aham. Aí a Lilian, que entrou, não sei se ela ainda tá. A Lilian é uma pessoa que eu tenho extremo apreço, que era da minha linha de pesquisa, do mestrado, lá de Natal. Que linda. Apareceu por aqui uma pessoa que há tanto tempo eu não vejo. Uma querida. A gente só tem boas lembranças, né, das pessoas que vão. A Aham. Liana tá aqui, que a gente esteve lá no Sesc com ela, há um tempinho atrás, com o pessoal da escola. Aí tá cheio de gratidões aqui, oizinhos. Raquel, Obrigada. Valeu super. Adoro. Depois a gente marca outra vamos, mais para vamos, porque frente. aí, depois que sai daqui, a gente vai lembrar assim, nossa, esqueci de Podia perguntar ter tal coisa. falado isso aqui, né? É muita